Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula da série onde estamos desenvolvendo aqui do zero um sistema em linguagem Java, banco de dados MySQL e o framework Eclipse Link para o gerenciamento e controle de empréstimos de materiais dentro de uma instituição escolar, tá? Dentro de uma escola, de uma faculdade, o empréstimo de materiais didáticos, de equipamentos didáticos. Na última aula, a gente acabou de implementar o botão cadastrar empréstimo, que é justamente o botão que vai pegar todas as informações que foram preenchidas ali no formulário e vai salvar as informações dentro do banco de dados, na tabela empréstimo e na tabela itens, tá? Para que a gente tenha o controle das informações do empréstimo e também a gente tenha o controle das informações do equipamento, né, dos itens que foram emprestados, tá? Eu vou executar aqui o programa só para vocês verem como que está a nossa interface até o momento. Então a gente tem aqui a parte onde a gente consegue pesquisar um determinado funcionário e associar ele ao empréstimo, ou seja, para quem eu estou fazendo o empréstimo dos materiais, tá? E a gente tem aqui também a parte onde eu insiro os equipamentos, ok? Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer uma validação para que um determinado equipamento ele não seja emprestado mais do que exista da quantidade dele. Então, por exemplo, quando a gente tem aqui 10 unidades, né, o 10 de quantidade do DataShow, a gente não pode emprestar mais do que 10 desse equipamento e, inclusive, a gente tem que fazer uma verificação e descobrir quantos desse produto já estão emprestados, tá? Então, por exemplo, aqui, o DataShow ele tem uma quantidade definida como 10. Então, existem 10 DataShows a serem emprestados, tá? Só que, se eu voltar aqui no meu banco de dados e vir na tabela itens, vocês vão ver que o DataShow, que é o equipamento 1, tá aqui, uma quantidade dele já foi emprestada no empréstimo 1. Então, significa que se eu tenho 10 unidades de DataShow para serem emprestados, significa o quê? Que nesse exato momento, né, eu tenho apenas 9. Os 10 que existem, menos um DataShow que já foi emprestado, tá? E aí, o que a gente vai ter que fazer? A gente sempre vai ter que fazer uma busca. A gente sempre vai ter que fazer uma busca, levando em consideração os itens, para saber qual equipamento está emprestado. E a gente tem que verificar aqui se na tabela empréstimo o status está definido como aberto. Então, se existe lá o equipamento 1 e o status do empréstimo na qual ele está associado está aberto, a gente tem que decrescer ele da quantidade total de equipamentos, tá? Então, se eu tenho 10 equipamentos, 10 datashows, 5 datashows estão em um empréstimo que está o status aberto, então significa que eu tenho disponível para um próximo empréstimo apenas 5 unidades, né? Então eu tenho que descontar essa quantidade aí para que justamente não aconteça, né, de se cadastrar no sistema mais empréstimos de um equipamento do que a quantidade total que ele tem, tá? Então vamos voltar aqui, vou fechar aqui então. Então quando a gente selecionar aqui, por exemplo, quando eu colocar aqui 11, né, no caso ele tem 9 disponível, eu estou colocando 11. Quando eu clicar no selecionar, ele não pode deixar essa linha vir para cá. A gente tem que fazer essa validação, tá? Então vamos fechar aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer então vai ser ir lá na tabela empréstimo. Vou vir aqui, projetos. Aliás, vou vir não pode ser projetos. Então vou vir aqui, no Beans, empréstimo, beleza? Aliás, ao invés de ser no empréstimo, para ficar melhor, a gente vai colocar na classe item, no Beans itens, tá? A gente vai colocar aqui no Beans itens. A gente vai precisar fazer o quê? Somar a quantidade de um determinado equipamento e colocar uma condição para que o status do empréstimo daquele equipamento esteja definido como aberto, tá? Então a gente vai precisar criar aqui uma nova named query, beleza? Então aqui nessa segunda linha, eu vou selecionar ela inteira, tá? Ctrl C, vou dar um Enter e vou dar um Ctrl V, de forma que eu crie aqui, vejam que está com o mesmo nome. Essa linha aqui de baixo é um Ctrl V da linha de cima,
tá? E aqui eu vou criar agora uma nova named query que vai se chamar itens. Vamos colocar find some quantidade, tá? Então vai ser uma soma da quantidade de itens emprestados, ok? Aqui na query, a gente pode apagar tudo aqui, a gente vai fazer uma do zero, tá? Então, como vai ficar aqui a minha query, beleza? Então vai ser um select sum e ponto quantidade, ou seja, o atributo quantidade, né, a coluna quantidade da tabela itens, tá? Fechei aqui o parênteses. Então, select sum e quantidade, porque ele vai somar a quantidade, né? Então, por exemplo, se tem 2 data shows no empréstimo 1 e mais 2 no empréstimo 2, o que ele fala? Ele soma o 2 com 2 e me retorna 4 nessa consulta, tá? From itens e aí eu tenho que fazer um join em empréstimo. Empréstimo E. Aqui eu vou colocar o I maiúsculo também. Por que eu tenho que fazer um join? Porque eu preciso verificar dentro da tabela empréstimo se o status está definido como aberto, tá? Então dentro do empréstimo Z, e aí eu faço aqui o join, né, on i ponto itens pk ponto empréstimo id igual a e ponto id. Beleza? E aí agora coloca a condição where e ponto status empréstimo igual a aberto e o i ponto itens pk ponto equipamento id seja igual ao parâmetro que eu vou passar. Então eu passo o ID do equipamento e ele verifica a quantidade daquele equipamento dentro dos empréstimos que são definidos como status aberto. E aí ele me retorna quanto daquele equipamento está emprestado, tá? Então, basicamente é isso. Só um detalhe, tá? Que esse itens PK aqui, como a gente tem uma relação de N para N, é criado aqui pelo framework, ó, o itens PK, tá? Que é justamente esse recurso que ele utiliza para viabilizar aqui na orientação a objetos essa relação de N para N que a gente tem lá no banco de dados, tá? Então, beleza, eu criei aqui a minha named query, tá? Vou salvar aqui esse arquivo itens e agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no meu... Aqui, janela. Eu vou voltar agora no meu DAO, itens JPA controller, tá? E vou descer até aqui no final e vou criar um método novo justamente para poder retornar qual é a quantidade daquele determinado equipamento que está emprestado, tá? Então vou criar aqui, ó, public int, retorna a quantidade, né? Find some quantidade, tá? E ele vai receber como parâmetro um int equipamento id. Então eu passo o código do equipamento que eu quero verificar e ele faz ele soma a quantidade dele nos empréstimos que estão em aberto, tá? Aqui dentro então eu coloco um entity manager. Entity manager é m igual a get entity manager. Vou fazer um try catch aqui agora. E aí eu coloco aqui, ó, o framework, ele vai fazer o count lá, o sum, na verdade, né, o sum da tabela quantidade, ele vai me retornar no formato long, tá? Então eu vou receber aqui como long e depois a gente faz a conversão para integer, tá? Então, vou criar long soma vai ser igual a forço aqui o long e coloco aqui, ó, m.create named query. Create named query. Aqui dentro a gente coloca aquele nome da query que a gente definiu lá do bins itens, né? Então é itens.find some quantidade. Beleza?
find sum quantidade, seta o parâmetro, né? Porque aquela query que a gente criou, aquele select, ele tem que receber um parâmetro, que é justamente o equipamento ID. Então vou colocar aqui, ó, set parameter, e eu coloco aqui, ó, o parâmetro equipamento ID, que está lá no select, ele vai receber essa variável equipamento ID, tá? E aí eu pego o resultado que aquele select vai me produzir. Então get single result, tá? Beleza? Então ele me dá o resultado, né? O resultado daquela função sum é um número, ele salva esse número dentro desse long soma, tá? Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso verificar, tá? Porque vamos supor que eu busque um equipamento que não tem empréstimo nenhum dele. Se não tem nenhum empréstimo dele, o que ele tem que fazer? Ele tem que me retornar um zero, né? Porque a quantidade emprestada dele é zero, tá? Posso até colocar um comentário aqui, ó. Retorna a quantidade emprestada de um determinado equipamento, beleza? Então ele buscou aqui, ok? Tá? Então a gente verifica, ó, se a variável soma for diferente de nulo, significa o quê? Significa que foi retornado uma determinada quantidade, ou seja, existe uma quantidade daquele equipamento emprestada, tá? E aí o que a gente faz? A gente faz assim, ó, return integer.parseInt soma.toString. Então, basicamente o que a gente faz? A gente converte esse número que está em long para integer e retorna essa quantidade. Então, ele vai retornar a quantidade emprestada desse determinado equipamento que veio como parâmetro, tá? Bom, se ele for nulo, o que a gente faz? A gente retorna, depois aqui do catch, ó, a gente faz assim, return 0, tá? Porque se aquele select não produziu nenhum resultado, ou seja, ele aplicou a função sum e não achou nada, ou seja, não tem nada daquele equipamento emprestado, se não tem nada emprestado, a gente retorna 0, tá? Ou seja, tem 0 equipamentos emprestados, tá? Beleza? Se ele cair aqui dentro do catch, a gente dá uma mensagenzinha aqui só para saber que erro que deu, né? Erro ao buscar a quantidade, concatena aqui com o getMessage, tá? Se ele der algum problema e cair no catch, a gente dá um finally aqui só para fechar o nosso Entity Manager. Então eu coloco aqui m.close, tá? Então beleza, ele faz a pesquisa a partir daquele select. Encontrou alguma coisa, converte para inteiro e retorna, tá? Não encontrou nada, retorna 0, beleza? Muito bem, o que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar lá no form modal equipamentos. Aqui no form modal equipamentos, a gente vai adicionar uma coluna aqui nessa tabela, tá? O que é a coluna que a gente vai adicionar aqui? É justamente a quantidade que já está, aliás, a quantidade disponível, né? Vamos supor, ele mostra aqui o equipamento Data Show, ele tem 10, mas o disponível dele é 8, tá? Esse disponível vai ser justamente a quantidade dele menos o retorno daquele método que a gente acabou de criar, tá? Então vamos fazer assim, a gente vai selecionar a tabela, vai vir aqui do lado na opção Model e vai adicionar aqui uma nova coluna, tá? Essa coluna vai ser justamente o disponível, tá? Ó, vou colocar assim, ó, quantidade disponível. E no de cima eu vou deixar a quantidade total. Certo? Dei um OK. Então eu vou ter uma coluna que me mostra a quantidade total daquele equipamento, tá? O tanto que existe daquele equipamento na empresa, na escola aqui, e a quantidade disponível, o tanto que tem disponível para ser emprestado, tá? Então eu vou vir aqui no código fonte e eu vou ter que alterar aqui dentro do preenche tabela, eu vou ter que adicionar uma coluna aqui, tá? Então a gente vai fazer da seguinte forma. Como eu vou precisar utilizar aquele itens JPA controller,
tá? Eu vou criar ele aqui em cima, ó. Primeira linha do método, preenche tabela. Itens JPA controller, itens DAO, vai ser igual a new itens JPA controller, e aqui dentro eu passo o meu confactory get emf. Então eu instanciei aqui, beleza? Dentro do for, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar a quantidade do equipamento que está emprestado. Como que eu faço isso, tá? Vou criar aqui, ó, int quantidade emprestado é igual a itens DAO ponto find some quantidade, tá? E aí aqui eu passo o e.getID. Então eu passo o código do equipamento, ele faz lá o sum e me devolve qual é a quantidade desse equipamento que está emprestada, tá? E aí o que vai ser o disponível, tá? Vou colocar aqui, ó, porque o disponível é a última coluna. Então tinha aqui, ó, primeira, segunda, terceira coluna. Agora eu vou ter a quarta coluna, que vai ser justamente o que? O e.getQuantidade menos o menos o quantidade emprestado, tá? Então ele vai pegar o total menos o que está emprestado e ele vai ter o que está disponível, tá? Então, por exemplo, se eu tenho 10 e tem 2 emprestados, o resultado tem que ser 8, beleza? Então aqui tranquilo, salvei, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um teste, eu vou voltar lá no form de empréstimos, que é esse formulário aqui, e vou dar um Shift F6. Então olha só, adicionar equipamento, ele abriu aqui, então vejam só, o data show que tem 10, o disponível 9. O notebook que é 8, tem 5 disponíveis, tá? Se eu voltar aqui no meu banco de dados, ó, e vir na tabela itens, tá? Primeiro empréstimo, que vocês vão ver que tem um empréstimo só e ele está como aberto, tá? E se eu for aqui no itens, vocês vão ver que, ó, uma quantidade do data show, aqui, ó, data show 1, e aqui notebook HP 3, tá? Então justamente aqui, ó, 10 menos 1, 9 e o 8 menos 3, 5. Então ele me mostra agora a quantidade disponível que eu tenho dentro desse modal buscar equipamentos, ok? Então quando ele informar a quantidade aqui, ela não vai poder ser maior do que a quantidade disponível naquela determinada linha, beleza? Então vamos fechar aqui, também, e vamos voltar aqui no NetBeans, tá? Então a gente vai voltar no form modal, que é aqui, tá? E aqui dentro do selecionar equipamento, a gente vai ter que validar a quantidade, tá? A gente pode fazer tudo dentro desse próprio if aqui. Então verifica se a quantidade é maior que 0 e menor que a coluna quantidade disponível. Então ele tem que verificar se é maior que 0 e menor que a coluna quantidade disponível, tá? Então vamos pegar quanto que é a quantidade disponível. Então int quantidade disponível vai ser igual a integer parse int, e aí ele vai pegar a minha TBL equipamentos no get value at, no linha selecionada, na coluna, na quarta coluna, que é a coluna 3, tá? Ponto toString. Beleza? Então ele pega o valor da linha selecionada, né, na coluna 3, que é a coluna quantidade disponível, converte para inteiro, tá? Então, se a quantidade for menor ou igual a 0, ou o quantidade
for maior que a quantidade disponível, aí ele cai dentro desse if, tá? E a gente vai alterar a mensagem aqui, ó. Vamos colocar da seguinte forma: a quantidade deve ser maior que 0 e menor que quantidade disponível, tá? Então tem que ser entre 0 e a quantidade que tem disponível, beleza? Então acho que é isso, né? Salvei, beleza? Vou dar aqui agora um Shift F6. Aliás, aqui não, né? Eu tenho que voltar no formulário de empréstimos e agora sim dar um Shift F6. Então vamos lá, adicionar equipamento. Então a quantidade disponível para o notebook é 5, tá? Eu vou colocar aqui então que eu quero emprestar 6. Selecionar, aí ele fala, ó, a quantidade deve ser maior que 0 e menor que 5. Então ok. Então vou colocar 4. Selecionei, beleza, veio para cá. Certo? Então agora a gente está conseguindo validar a quantidade de itens que está sendo emprestada. Ok? Vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai vir manualmente aqui no banco de dados. A gente vai voltar na tabela de empréstimos e vai alterar aqui o status. Ó. A gente vai definir aqui uma hora de devolução. Vamos colocar que ele foi devolvido às 16 horas, tá? Devolvido às 16 horas. E aqui o status do empréstimo, então, vai ser encerrado. Beleza? Óbvio que depois a gente vai ter uma janelinha, né, uma tela lá no sistema que vai fazer isso aqui, né? Encerrar o empréstimo de forma com a interface, tudo certinho lá, né? Via sistema. A gente está fazendo isso aqui só para fazer o teste. Então está encerrado. Então se está encerrado, significa o quê? Que os itens que estavam associados a esse empréstimo foram devolvidos. Se eles foram devolvidos, eles estão disponíveis para serem emprestados novamente, tá? Então beleza, ó, voltei aqui e vou executar o projeto novamente. Quando eu clicar no adicionar equipamento, vocês vão ver que agora a quantidade disponível é igual à quantidade total, tá? Então aumentou o número de equipamentos disponíveis justamente porque um empréstimo anterior foi devolvido, tá? Então uma validação, né, uma regra importante aí que a gente definiu aqui dentro do nosso sistema, tá? E aí na próxima aula a gente vai fazer o frame justamente para poder listar todos os empréstimos e aí a gente selecionar um empréstimo que esteja com status aberto e faça a devolução dele, né? A gente consiga fazer o update lá na tabela empréstimos, definindo a hora de devolução e alterando o status de aberto para encerrado, tá? Espero que vocês tenham gostado aí dessa videoaula. Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Até a próxima.